presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresenta o programa Família, Fontes de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Os presentes que o Senhor já te deu. Olá, muito boa tarde, meu amigo, minha amiga, querido povo de Deus. Você está na Rádio 9 de Julho e o programa é aquele mesmo, é o nosso, de todos os domingos à tarde, a partir das 15 horas, que nós denominamos Família, Fonte de Amor e Vida. É um programa feito por casais amigos, os casais amigos do Padre Aldo, coordenado pelo Padre Aldo e levado até a sua família. Sempre coordenado pelo querido Padre Aldo Lima. Na mesa de som hoje, com os trabalhos técnicos, Marcelo Prado, São Paulino, gente fina, barbaridade. Como você pode participar do nosso programa, minha gente, é muito simples. 11, o DDD de São Paulo, 3932-1600, onde hoje a Aida estará atendendo você com todo carinho. Vai anotar o teu recadinho por aí. Pode ligar pra gente através do WhatsApp 11, que é o São Paulo, de São Paulo também, DDD 983719681. Pode escrever. Pode mandar um e-mail pra gente, não tem problema. Família Fonte de Amor e Vida, @radio9dejulho.com.br. Nas redes sociais você pode entrar no facebook.com/Família Fonte de Amor e Vida. Se preferir, pode ainda escrever para a gente, Caixa Postal 80-115 São Paulo. Não pode se esquecer do CEP 031-970 e nós vamos receber com todo carinho a sua cartinha, a sua sugestão, o seu pedido de oração. Também pode mandar. Padre Aldo está aqui e nós temos um encaminhamento muito lindo, muito na base da nossa religiosidade. Mande seus pedidos de oração, agradecimento, crítica, sugestão, aniversário, pode mandar pra gente, que a gente repete por aqui. Irmãos e irmãs, agora chegou um momento muito sério que a gente nós gostamos de nos aproximar de vocês, adentrar ao vosso local onde você mora, no local que você trabalha, no seu carro onde você está viajando com a sua família. A gente sempre alerta, muito cuidado, porque o carro é uma máquina e ele não pensa, quem tem que pensar por ele é quem está ao volante dirigindo. Cuidado. Vamos então fazer a nossa invocação do Divino Espírito Santo, nunca esquecendo da passagem bíblica de Mateus 18:20, que diz o seguinte: se 2 ou mais pessoas estiverem presentes, Deus está, em nome de Deus, é claro, ali ele estará junto com quem estiver presente, se reunindo em nome de Deus. Padre Aldo. Queridos ouvintes da 9 de Julho, boa tarde a todos. Rezemos juntos. Você que está aí, na sua casa, no seu quarto, ou aí em algum trabalho doméstico, reze conosco, invoquemos o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos ouvintes, hoje conosco, antes da gente ingressar propriamente no nosso tema, como foi uma promessa de alguns domingos, ou quem sabe uns 2 meses atrás, 1 mês atrás, mais ou menos, né? A Aninha esteve por aqui, ou Ana, acho que é Ana, Aninha, diminutivo, acho que para os íntimos, né? Quem sabe, daqui em diante os ouvintes ficarão íntimos. Mas Diogo e a Ana, casados há alguns meses, eles farão parte também aqui do nosso grupo de amigos que irão colaborar em organizar, planejar, esquematizar e apresentar também o nosso programa. Como foi uma promessa nossa, eles estão aqui conosco, primeiro estreando
a estreia deles, assim, através de um tema, porque a Ana já esteve aqui um dia, já deu uma palavrinha. E nós queremos, antes também, já falo uma palavrinha de apresentação, de boa tarde para os ouvintes, para a gente passar depois para o tema. Boa tarde, queridos irmãos e irmãs. É uma alegria muito grande estar aqui pela primeira vez, né, com meu esposo Diogo. Como o padre falou, a primeira vez eu estive aqui sozinha, né? Então estou com ele hoje aqui e falando sobre família. E vai ser linda a exposição, né, que nós vamos dizer aqui sobre uma carta do Papa, sobre um documento do nosso Papa Francisco. Então que vocês acompanhem, tá bom? Não percam. Diogo, é com você, uma apresentaçãozinha, um alô para os ouvintes. Legal. Uma boa tarde a todos, né? Todos que estão em casa, no carro, como o Rubens aí disse. É uma alegria, padre, estar aqui, né? Recebendo esse chamado de Deus para nós, para partilhar esses momentos de oração, de formação, de amor com a família, através da nossa, como o Rubens disse também, da nossa religiosidade, da nossa fé. Então, a todos que estão aí do outro lado, bem-vindos, a paz, o amor de Maria a todos vocês. Amém. Então, já podemos começar, chamados à santidade, Gaudete et Exultate. É o nome em latim, a gente pode, como o Papa Francisco disse, chamado sobre a alegria, portanto, e a exultação, sobre a chamada à santidade no mundo atual. É o tema do documento do Papa Francisco. E nós vamos, ouvintes, então, dar-se um salto, se você tem o documento, aqueles que têm o documento, conforme a edição, mas os documentos pontifícios, os documentos do Papa, sempre tem uma numeração. Essa numeração, independente da editora, não muda. Então, lá no número 63, A Luz do Mestre, é porque o Papa utilizou aquele caminho das bem-aventuranças para ir mostrando como é que se constrói, como é que se organiza. Se você tem desejo, e todos nós, se você não tem, deveria ter, porque todos nós somos chamados à santidade. Então o Papa, olhando lá São Mateus capítulo 5, ele vai separando as bem-aventuranças e ele vai então fazendo um pequenino resumo, pequenas exortações, pequenas demonstrações carinhosas de como alcançar, de como almejar, de como se colocar nesse caminho. Então, a Ana e o Diogo, Ana Paula e o Diogo, eles vão apresentar aqui conosco esse caminho desta exortação. Então, a partir deste número já mencionado, então, bem-aventuranças, Papa Francisco explicando para nós, e nós vamos tentar aplicar também a vida do casal, a vida da família, a este caminho que o Papa nos aponta no documento. Vamos lá, Ana Paula, com você. Então, propriamente, nós vamos abordar uma das bem-aventuranças, né? Será o nosso foco de hoje, que é aquela: felizes os que choram, porque serão consolados. E esse é um tema que todos nós, né, temos muita propriedade para falar, porque quem de nós, né, nunca sofreu, nunca chorou? Então todos temos muitas razões para chorar, né? Todos temos problemas, preocupações, não só de cunho pessoal, mas diante da realidade, né, do mundo que nós vivemos. Só que, na verdade, mesmo assim, tendo muitas razões para chorar, né, como a gente sente também, por um outro lado, essa dificuldade de chorar hoje em dia, né? Nosso coração já não se choca com tantas coisas. Muitas vezes sentimos uma frieza, né? Sentimos uma certa indiferença em relação aos acontecimentos do mundo, em relação aos outros. E por que tudo isso, né? E o Papa nos coloca assim esse questionamento: será que nós temos tido oportunidade para chorar? Então, na verdade, por quê, né? Não temos tido essa oportunidade de chorar. Nosso Papa muito sabiamente nos coloca que o mundo não quer chorar. Esse é o grande ponto que ele puxa toda a sua reflexão. O mundo não quer chorar e o mundo propõe o contrário,
que são os entretenimentos, as distrações, todo o lazer. Então, assim, nós vivemos imersos nessa cultura, né, que já está enraizada em nós, né? É a cultura do ser feliz, de buscar a satisfação. Então, não há espaço, né, para que a gente mergulhe no nosso interior. Então, nós estamos constantemente entretidos, né? Acho que é algo que todos nós vivenciamos, né? Um pequeno exemplo, quanto tempo nós gastamos manuseando o celular ou frente à televisão, né? Não só isso, mas frente às demandas do mundo de hoje, né? Demandas profissionais também, quantos compromissos, né, que vão surgindo. Como nós estamos distraídos, entretidos. E como mais uma vez, né, aponta o Papa, retomando, o mundo não quer chorar e nos propõe o contrário, né? Que é estar nessa fuga. Então a gente, conscientemente ou inconscientemente, está nesse processo de fuga, né? Nós não temos chance de olhar para nós mesmos. Então o nosso Papa parte desse início, colocando as bem-aventuranças, né? Felizes os que choram, porque serão consolados. De que forma, né, nós vamos alcançar a santidade nesse contexto? Bastante difícil, né, Padre? Ana, vamos pedir para o Diogo dar uma recuperada no texto do Papa, como ele expõe esta bem-aventurança. Joia, vamos lá. O título é Felizes os que choram, porque serão consolados. É uma das bem-aventuranças que Nosso Senhor colocou lá no Sermão das Montanhas, e diz assim, número 75 do documento: o mundo propõe-nos o contrário, o entretenimento, o prazer, a distração, o divertimento, e diz-nos que isto é o que torna boa a vida. O mundano ignora, olha para o lado, quando há problemas de doença ou aflição na família ou ao seu redor. O mundo não quer chorar, prefere ignorar as situações dolorosas, cobri-las, escondê-las. Gastam-se muitas energias para escapar das situações onde está presente o sofrimento, julgando que é possível dissimular a realidade onde nunca pode faltar a cruz. Ok, em outras falas, o Papa Francisco sempre pede que deveria ser a nossa oração, pedir o dom das lágrimas, né? Porque, como lembrou a Ana, recordando o Papa, nós, aliás, governos que se organizam, né? É só ter um evento de cunho internacional aqui no Brasil mesmo, por onde passará a comitiva importante, entre aspas, para este mundo, vão maquiando, né, a passagem que aquilo que é revelação do sofrimento, da pobreza, tenta-se, né, mascarar e disfarçar, portanto não querendo assumir a dura realidade. Mas nós temos que aprofundar, certamente é um desejo dos nossos ouvintes, como se a distração é uma coisa boa, se o divertimento é uma coisa boa, se a alegria é uma coisa boa, por que eu vou pedir o choro? Por que eu vou pedir o sofrimento? Por que eu vou pedir? Não, eu quero alegria, né? Alegria, diz lá o Circo de Solé. Então, como é que nós vamos pedir o dom das lágrimas? Agora aqui nós vamos dando tempo a alargar um pouquinho tudo isto, porque o Papa, na verdade, ele traz a denúncia de que o ser humano precisa voltar-se para si mesmo, né? Se reconstruir e não viver de uma fantasia, né? Não se enganar. Na verdade, é voltar para uma formação interna. Mas nós queremos alargar. Ana, quer falar alguma coisa? O Diogo, a gente... Padre, isso que o senhor está falando está logo em sequência no texto. Se me permitir, só um pequeno trecho. Na sequência, número 76, diz assim: a pessoa que, vendo as coisas como realmente estão, se deixa transpassar pela aflição e chora no seu coração, é capaz de alcançar as profundezas da vida e ser autenticamente feliz. Esse mergulhar que o Papa, né, através desse texto, também da sua experiência como sacerdote, e vendo, ele é muito próximo das pessoas, né, e ele tem esse dom de acolher a ferida, ser compaixão com as outras pessoas. Ele traz essa realidade para nós escrita
de maneira que a gente se identifique com essas palavras e procure não fazer da forma que o mundo ignora. Pelo contrário, não desprezar, como o senhor disse, a alegria, não desprezar o divertimento, mas também não fechar os olhos diante daquelas situações que nos chama a mergulhar internamente. E aí pode ser uma situação mesmo, às vezes, de dor, de frustração, de engano e decepção, né? E assumir isso, falar assim, não, eu preciso vencer todas essas coisas, né? E usar do artifício que é a nossa religião, a oração, né? Usar do artifício como a gente fala, da válvula de escape do mundo. E o Papa chamou essa válvula de escape do mundo de igreja, aquele hospital de campanha, onde as pessoas feridas que choram venham se aproximar para ter essa consolação da bem-aventurança. A grande questão, eu penso, que é viver de modo equilibrado toda essa dimensão que se nos apresenta hoje, né, da tecnologia, das distrações. Então, como o Padre Aldo falou, né, é legal, é positivo ter lazer, ter distrações, né, ser feliz, claro que sim. Só que as coisas estão num rumo partindo para um desequilíbrio hoje em dia, né? Então, as pessoas estão excessivamente se deixando roubar o seu tempo, as suas relações, em nome dessas distrações, em nome desse entreter-se, né, constante. Então, é viver cada realidade com equilíbrio, de maneira que nós também tenhamos, né, a oportunidade de nos achegar a nós mesmos, né, e também a Deus em oração. Então, que isso não nos roube a chance de olhar para o nosso íntimo, de encarar quem somos nós, as nossas dores, as nossas misérias também, né? É um grande ponto, né, Padre? Há uma palavrinha chamada alteridade, que diz muito, é do mundo da filosofia. Edmundo Levinas, ele trabalhou bem por causa de uma experiência cruel que ele passou no tempo da Segunda Guerra. Mas eu acho que uma palavra que tem que ficar na reflexão a chave, né, que nós vamos já cantar daqui a pouco, o que o Papa tem insistido é a questão da sensibilidade. O mundo, em nome da técnica, em nome do gozo, né, das coisas, do consumo, e o outro, a indiferença, né, uma palavra que o Papa Bento XVI sempre insistia em dizer, é a pior coisa, né, é pior do que o ateísmo. A indiferença com o mundo religioso e aqui no caso chorar com os que choram, né? É um chamado que nós temos, é um exercício que nós somos chamados para que o outro não seja ignorado. Mas tem uma chave aí, Diogo, que nós temos que cantar com o povo. Vamos lá, que essa música já tocou muito no nosso coração e que ela possa tornar nosso coração sensível. Aliás, um paroquiano me encontrou e disse, olha, padre, lembra daquela música que o senhor gostava, qual é a chave? Isso lá na Santo Antônio. Sim. Vamos lá. Segredo que abre as portas do teu coração. Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Por que não falar se ele quer te ouvir? Por que se esconder se ele está aqui? Por que não aceitar se ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar. Mas é você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus
não falar se ele quer te ouvir? Por que se esconder se ele está aqui? Por que não aceitar se ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois ele tem tanto pra te falar. Quer se amar, te perdoar. Mas é você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. Na Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. 15h23 em São Paulo, na capital que mais cresce na América do Sul, graças a Deus. E podemos dizer que São Paulo é uma cidade bastante religiosa, inclusive através da 9 de Julho que você está ouvindo aqui, que o nosso programa Família, Fonte de Amor e Vida, todos os domingos das 15 às 16 horas. Continua nos trabalhos técnicos com o Marcelo, muito obrigado, Marcelo, pela sua colaboração. No telefone 11, que é o São Paulo, 3932-1600, a Aide continua atendendo e anotando seus recadinhos. O WhatsApp está aqui do meu lado, 11-98371-9681. Pode escrever ainda, família Fonte de Amor e Vida, @radio9dejulho.com.br, que nós estaremos recebendo o seu recadinho por aqui. Alugar uma loja comercial, mesmo um apartamento na Moca região, é só ligar para 2796-5776, WTR Empreendimentos, e fale com Vanderlei. Vanderlei é o nosso amigão, inclusive patrocinador do nosso programa. Supermercados da Avó, há mais de 30 anos servindo a zona leste da capital. Preços imbatíveis e produtos inseparáveis. Se você quiser saber qual é a loja mais próxima da sua casa, é fácil, www.davó.com.br, e você vai descobrir qual é a loja mais próxima. Vá ver para crer, faça uma compra diária ou mesmo durante o seu mês de compra, produtos bons, como eu estava falando. Vale a pena dar uma chegadinha e conferir de perto o que está acontecendo com ele por lá. Elza, do Jardim Tietê. Dona Elza, muito obrigado pela sua colaboração, ligação, pede orações, padre, pro Pedro Fernando, Raimundo José e José Machado e outros tantos parentes. Tem mais de 30 na relação ali. Tem também Sônia Maria de Vila Ré, que bom, um novo casal, Deus ilumine que eles sejam perseverantes. Eu queria só explicar para a senhora, dona Sônia, o seguinte, que nós nunca tivemos um Diogo igual esse aqui. Esse Diogo nosso é um Diogo diferente, é Diogo com Y. Os outros Diogos são Diogos com I. O nosso é com Y. E é um menino 100%. Carlos de Vila Souza pede para divulgar a nossa quermesse. Isso não pode, né? Nossa Senhora Aparecida, às 20 horas, hoje, a partir de hoje. Compareça por lá, gente. Todas as paróquias de todas as nossas, todas as quermesses das nossas paróquias de São Paulo são em benefício da própria comunidade. Compareça, aprecie o churrasquinho de lá, aprecie se lá você tem uma sartenha e assim por diante, e vocês vão estar colaborando com o pessoal. O programa é ouvido, ele está dizendo, que é o Carlos da Vila Souza, que o programa é ouvido na parte sul do país através do aplicativo. Padre Aldo. Muito bem, caros ouvintes, eu disse que não pode, porque se a gente virar aqui anunciadores de quermesse, né, temos que falar de todas as paróquias por uma questão de justiça, né?
Mas muito bem, continuando, nós terminamos aquela primeira parte do nosso programa, o bloco anterior, falando desta insensibilidade causada por tantas distrações que o mundo moderno, o mundo tecnológico, o mundo assim individualista que proporciona, né, caminhos e vias de distrações, muitas vezes individualistas. Então esse excessivo, né, a alegria, a diversão, o lazer, inclusive faz parte, né, deve fazer parte, né, temos direito, né, ao descanso, ao lazer. Agora, quando isto é de um modo excessivo, é o que nós temos que ver agora com o nosso casal, quando este excesso toma conta da vida das famílias, esta incapacidade de até chorar, de participar, de ter compaixão das dores dos outros. O que é que isto é? Acaba sendo nocivo. Isso é que é importante partilhar com os nossos ouvintes. Então, primeiramente, nós pensamos, né? Isso afeta de forma direta o diálogo na família, né? Então, falta o diálogo, vai gerando aquele isolamento, né? Cada qual centrado no seu mundo, no seu universo, nas suas distrações e, por consequência, né? Um distanciamento. Então, as relações vão se resfriando, né? As pessoas, como o padre falou, vão se fechando, não se abrindo para se compadecer ao que o outro está vivendo, né? Não, cada um lá no seu mundinho, sem querer saber como foi o dia do outro, por que que está com o olhar baixo, por que está com a feição diferente. Então a gente não chega nem a olhar um para o outro, para poder reconhecer, ler essas posturas, essas feições. A mesma coisa com as crianças, né? As crianças têm sido muito entretidas, então o adulto hoje em dia, né, não de forma geral, mas muitas famílias entretêm a criança, então não permitem que ela experimente a aprendizagem da espera. Então a criança já vai nascendo e já vai se desenvolvendo nesse contexto, né, de não olhar para o outro, não participar das situações de família, não participar mesmo da situação, né, da oração na igreja. Então sempre entretendo a criança, né? Isso leva a uma falta mesmo de aprendizagem, né, da participação de cada meio em que ela é colocada. Com relação ao casal, né, eu posso até falar um pouquinho concretamente nós dois aqui. Nós temos um propósito de rezar juntos, né? Então todo dia rezar o Santo Terço juntos, mas é um desafio, porque nós temos que assim cavar o tempo. Porque temos compromissos, né? Tem a questão também, puxa, televisão, celular, é uma mensagem que chega, uma que chega do trabalho, né? Então nós estamos conectados também o dia inteiro. Só que é preciso colocar um limite, né? Estabelecer que não, nós vamos rezar, agora nós vamos desligar tudo, parar, fazer a nossa oração do terço, entregar a nossa vida, né? Partilhar sobre o nosso dia, como é que foi o dia, o que aconteceu, o que você está sentindo, né? Então nós precisamos, de certa forma, como diz a palavra, entre aspas, sermos violentos, né? Perante a tanta distração, tanta oportunidade de sair do foco, né? Então eu vejo como isso mexe mesmo com o contexto da família, do casal. Se nós não tomarmos cuidado, é muito delicado, né? Isso afeta diretamente a todos nós, né, padre? Muito bem, Ana. Vamos, Diogo, agora é preciso, nossa intenção aqui, que é um substrato que está nesse documento, na voz do Papa, encarar a realidade de um modo a trazer uma formação, um amadurecimento à vida das pessoas. E para o ser humano que está vivo, as cruzes, elas existem. Então, Diogo, vamos lá recordar o que o Papa Francisco traz para que nós possamos viver estas cruzes com responsabilidade, sem engano, não tratando a vida como sendo alguma coisa fantasiosa, mas também não tratando a vida como sendo a coisa mais amarga deste mundo. Mas neste equilíbrio, falamos aí de equilíbrio, como nós podemos encarar as cruzes, os problemas que são humanos, de um modo a não ignorar nem as nossas, nem também daqueles que estão ao nosso lado. Padre, isso que o senhor está falando tá aqui assim, né? Ó, o padre disse aqui no documento que
impossível dissimular a realidade, onde não falta a cruz. E o Papa, ele coloca essa situação para nós de dissimular, enganar ou de alguma forma esconder a dor e se cobrir, porque essa é a nossa tendência. A tendência do ser humano é buscar a alegria sempre, a felicidade sempre, né? Até mesmo envolve a nossa concupiscência, né, padre? Essa palavrinha difícil, que é justamente essa nossa tendência a não querer ou mesmo negar a dor, ainda que se tenha dor. Um exemplo bem concreto é a nossa limitação humana no que diz respeito à nossa morte. É um momento de dor e é inerente ao ser humano. E por essa razão é impossível esconder, né? É impossível a gente negar isso ou dissimular, né? E a tendência geral do mundo, das situações, é justamente isso: dissimular, dizer que não, ó, há uma forma de você não sentir dor, há uma forma de você não se frustrar. E aí vem essas tecnologias de forma até maluca, né? Que quando a gente vê que a gente está querendo se adaptar a uma tecnologia para tirar um proveito pro bem da nossa família, já vem uma outra que substitui e você já não consegue mais acompanhar. E em vista disso, você começa a se perder no mundo e negando a dor o tempo todo, negando a dor, se escondendo, dissimulando. E isso causa no nosso coração um efeito que é o de não chorar, o de não colocar, como disse a música, né, de abrir o coração para que literalmente nosso Senhor Jesus Cristo nos console, nos dê uma palavra de sabedoria, nos ilumine através do Espírito Santo. E isso não vai acontecendo. E é o problema, porque assim, só quem chora pode ser consolado, né, padre? Quem não chora não tem o que, vai fazer o quê, né? E esse é um problema, porque o mundo também hoje não tem chorado e vai chorar nas situações que hoje é colocado cada vez mais no suicídio, na depressão, na tristeza, numa angústia profunda. E a pessoa precisa, o pai ou a mãe que se encontra às vezes angustiado por conta de trabalho, por conta de pressão no trabalho, por conta de situações diversas que estão ali ocorrendo na família, ele precisa gritar, o pai ou a mãe, a avó, o tio, enfim, precisam de uma válvula de escape, e essa não se aparece na frente deles, e fica aquela angústia, e eles vão, através do celular, do Facebook, Instagram, chorar. E aí fica... Até se expor de uma forma sem limites. Exatamente. Né? E aí acontece, padre, que eles choram, acaba chorando, mas no lugar errado, né? Sexta-feira nós comemoramos o dia do Sagrado Coração de Jesus, onde o Senhor abriu o coração literalmente e apontou o coração dele como saída para nossas dores, né? E para o ouvinte, para o pai, para a mãe que estão ouvindo agora, né, que está acompanhando essa mensagem conosco, se você chora, de alguma forma, se há uma dor no teu coração, existe um coração aberto que te permite você chorar. E essa é uma realidade humana e espiritual, porque o Senhor se encarnou. Ele abriu o coração dele na cruz com a lança, que jorrou aquele sangue, aquela água que é a misericórdia. E você que chora, ou se não está conseguindo chorar, que ele derrame sobre você essa água, esse sangue que jorrou do coração dele, para que você abra teu coração e chore a tua dor, né? E chore a tua angústia, e coloca isso para que você seja consolado. Diogo, Ana, aproveitando aí a palavra do Diogo, as palavras iniciais, é claro que poderia, já tratamos aqui o ano passado, me parece, em um programa que era um programa que o pessoal teve muitas assim reações no sentido pastorais positivas, que era sobre o luto, sobre os mortos, sobre a nossa relação, sobre como enfrentar, como superar quando se perde alguém querido na sua casa, na sua família.
E foi também lembrado naquele programa que nós vivemos hoje numa cultura, nisso que denuncia o Papa, exorta o Papa, que é do esconder, né? Então a gente esconde até o defunto. A gente elimina o velório, a gente elimina as cerimônias, a gente inventa que a prefeitura não quer velório, inventa e diz que está perigoso e vai se criando, Cleia, algumas coisas são muito reais. É claro, tem cemitérios por aí que nos velórios são impossíveis fazer alguma cerimônia à noite. Ok, mas a gente sabe que isso é uma realidade também. Filhos que, enquanto o pai está vivo, a mãe está viva, ótimo. Enquanto tem os cifrões, ótimo. Morreu, enterra o mais rápido possível. Esta crueldade, esta incapacidade do choro, que é gerado também por um elemento chamado ingratidão, é também uma forma de não encarar isso que diz o Papa. Chorem, porque o consolo virá. O caminho da felicidade é, portanto, chorar alguém querido. Jesus chorou pelo menos 2 vezes sobre Jerusalém, sobre seu amigo Lázaro. Jesus também chorou, devemos também nós chorar. Na verdade, que podemos dizer também é o seguinte, o que o senhor estava fazendo o seu alinhamento de esconder o defunto, a gente não pode esquecer também que estão escondendo os idosos, né? Leva para uma casa de repouso e lá esquece o idoso escondido. Acaba escondendo o filho que tem sua deficiência, porque ele não levo o meu filho em determinados lugares, porque ele vai me dar trabalho. Eu não levo os meus problemas aos meus amigos, porque meus amigos não querem saber dos meus problemas, e assim nós vamos escondendo tudo. Eu acho que só tem uma coisa, né, padre, que não dá para se esconder na realidade. É porque Deus nos viu antes de nascer, nós estamos sobre o olhar dele a todo momento e a todo instante, e dele não dá para se esconder. Acho que diante dele como pai, nós temos que passar ativos e muito vivos. Ok, logo nós temos mais uma canção. Quem é que vai anunciar, e vamos já daqui a pouco nos preparar, porque temos um testemunho que traz o Diogo daqui a pouquinho de como enfrentar, como chorar os problemas que a vida humana apresenta-se no concreto da existência humana. Mas nos preparando, e o Diogo aqui está preparando o seu pensamento, o seu coração, nós vamos ouvir uma canção. Nós vamos ouvir Ele Te Ouve, de Tiago Tomé, e com essa canção nós convidamos você a olhar para dentro de si, se permitir a chorar e se permitir principalmente ser consolado por Deus. Ele te ouve.
Rádio 9 de Julho, você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. 15h42 em São Paulo, 15h42 em São Paulo, você está ouvindo o programa Família Fonte de Amor e Vida, através da Rádio 9 de Julho de São Paulo. Você pode continuar ligando para o 11-3932-1600, que ainda continua anotando seus recados. O WhatsApp está aqui à sua disposição também, eu estou vendo a telinha aqui, está faltando gente, em 11-98371-9681, 98371-9681. Pode nos escrever ainda através de Família Fonte de Amor e Vida, @radio9dejulio.com.br. Se você quiser alugar uma loja para fins comerciais ou um apartamento residencial, é só ligar para 2796-5776, WTR Empreendimentos. O nome é complicado, mas o cidadão que te atende, o Vanderlei, é descomplicado e vai arrumar um local indicado de acordo com a vossa necessidade. Supermercados da Avó há mais de 30 anos, servindo a zona leste da capital, com preços imbatíveis e produtos inseparáveis. Vai ver para quê? Nas compras diárias, ou mesmo naquelas compras semanais, ou mesmo mensal, procure Supermercados da Avó. Da Avó não significa que é só para as avós, é para a família inteira. Se você quiser saber qual é o supermercado da Avó mais próximo da sua casa, é só entrar em www.supermercadodavó.com.br e verificar de pronto onde fica a loja que você vai buscar as suas necessidades. Padre, nós gostaríamos de avisar que o senhor Célio Aparecido Oliveira, que fez uma ligação para cá e foi sorteado no domingo passado, domingo 3 desse mês, 3/6 de 2018, ele ganhou um livro, só que nós não estamos conseguindo falar com o senhor, estamos buscando através desse telefônico final 580, mas a informação da Telesp ou da Vivo, que seja, é que esse número não existe. Ele é da paróquia São Francisco de Assis, certo? E ele foi sorteado, ganhou um livro, e nós estamos precisando que o senhor nos retorne a ligação para que a gente confirme o seu telefone e seu endereço para fazer o envio do livro que o senhor ganhou. Rita da Vila Remédios, Oração pela Paz, programa suave e gostoso. Padre, nota 10. Estela Jardim Ondina, Oração pelas Famílias Santos e Carvalho. Bênção especial pela irmã Verbena Ladeia. Paulo e Rosana da Moca, que alegria poder contar com mais um casal no nosso programa, ajudando a catequizar as nossas famílias. Parabéns, amigos, Aninha e Diogo. Padre Aldo. Ok, importante aí o recadinho para o seu Célio, sinal de que nosso programa aqui segue no caminho, e claro, mais do que obrigação, sermos honestos e cumprir a nossa palavra de entregar o livro que foi sorteado. Então aguardamos aí o telefonema do seu Célio. Então, caros ouvintes, estamos aqui com a exortação do Papa Francisco, chamados à santidade, à vida santa. E aqui o conteúdo central, uma das bem-aventuranças, felizes os que choram, porque serão consolados. E aqui nós vamos, de um modo assim muito concreto, reservar um pequenino espaço do nosso programa para a gente ouvir o Diogo, que falará um pouquinho sobre um testemunho da vida de família, envolvendo exatamente aquilo que estamos abordando, que é a superação, como uma situação familiar pode ser superada, pode ser ultrapassada dentro desse caminho de deixar-se, ser consolado, chorar e ser consolado. Amém, Padre. Quero agradecer, estou aqui com a minha esposa Aninha, agradecer o acolhimento de todo mundo, está desejando as boas-vindas para nós. Que Deus abençoe a todos vocês também. Padre, no bloco anterior a gente estava falando aqui sobre esconder o luto, esconder, às vezes, também o defunto, como você falou. E a primeira leitura hoje, o Senhor passa pelo jardim e vê Adão escondido, com vergonha. E com medo. Que é mais ou menos quase tudo aquilo que a gente tem, quando não quer encarar a verdade, a gente se esconde, E hoje tem muitas ferramentas, como a Aninha estava falando nos primeiros blocos, muitas ferramentas hoje para a gente se esconder, quando na verdade a gente tem que literalmente se abrir.
né? Para a graça de Deus, para o amor, para a sensibilidade, para tudo aquilo que conduz à verdade, ao amor. E na minha adolescência, padre, passei por um momento de escondimento, vamos dizer assim. A minha família passou por uma crise financeira grande numa época da minha adolescência, e que é a cruz hoje de quase 90% das famílias do Brasil. E eu não lembro nessa época, infelizmente, dos meus pais me levarem na igreja. Eles não tinham uma vida assídua de oração, né? E a consequência disso foi o rompimento desse relacionamento, né? Depois disso, eu lembro que eu estava na minha adolescência e na fase colegial. Foi um momento de dor, só que na época eu não compreendia muito isso. Eu queria ter meu pai por perto, mas ao mesmo tempo queria ter minha mãe, mas eu não aceitava aquela situação. Então eu canalizei toda aquela dor para os meus amigos e da escola, e vivia muito fora de casa por causa dos amigos, né? E por conta de viver fora de casa, você acaba pegando valores que não são propriamente da tua casa, né? E por obra de Deus, padre, por obra da misericórdia de Deus que vê tudo na frente, eu peguei amizade com pessoas especiais e eu fui pegando valores de família fora da minha família, né? E isso, de alguma forma, me ajudou a encarar essa realidade de dor que eu tinha. E ainda, só de lembrar, ainda dói, porque hoje meu pai é falecido, né? Meu pai faleceu com 51 anos. E ele faleceu, padre, em decorrência de uma profunda depressão desse rompimento, né? E eu tenho certeza no meu coração que se não tivesse ocorrido isso, por conta dessa cruz financeira, por conta da falta de oração, de todas essas coisas, eu acredito que se não tivesse acontecido isso, ele estaria vivo aqui conosco, né? E isso reforça aquela palavra de São Paulo, que o salário do pecado é a morte, realmente a morte mesmo, a morte espiritual e depois da própria carne, propriamente dito. E aí, padre, aconteceu que numa ocasião que eu estava vivendo essa realidade de dor, eu passando em frente a uma igreja, uma paróquia lá da minha comunidade, até então paróquia São Carlos Borromeu, e vendo um grupo de jovens ali se reunindo na porta. O grupo de jovens chama-se ainda Segue-me. E eu fiquei, naquela noite eu tinha bebido demais álcool, né? Tava embriagado, mas eu fiquei com aquela sede no coração de experimentar uma nova realidade. E eu me inscrevi para um encontro, fiz um encontro, e depois desse encontro eu tomei alguns propósitos para minha vida em relação à bebida, tipos de situações de baladas, e frequentar outros lugares. E aí, padre, foi a misericórdia de Deus que me pegou no colo, porque depois desse encontro foram se apresentando famílias de amigos próximos e que me acolheram como pais, como mães, que é o contexto do evangelho também hoje. Aquele que faz a vontade do meu pai que está no céu, esse sim é meu pai, minha mãe, meu irmão, minha mãe. E eu encontrei isso nas famílias da minha comunidade lá. E até hoje eu tenho um profundo respeito a muitos casais, né? Amigos passados que viveram, que deram para mim essa base de família que eu tenho, que não são que eram da igreja, mas ao mesmo tempo não eram famílias unidas, né? E também das famílias da igreja, da paróquia, né? E aí eu tive esse consolo do céu, padre, né? Por noites depois, olha só que interessante, porque eu não sabia o que era fé, eu não sabia o que era o Espírito Santo, o que era o Pai, o que era o Filho. Eu fui fazer catequese, pra você ter uma ideia, com 17 anos de idade, e a minha crisma também foi no mesmo ano, com 17 anos de idade. E depois disso fui absorvendo a graça, o amor de Deus, a misericórdia. As pessoas, eram pessoas maravilhosas se apresentando dia após dia, e o Senhor Padre é uma delas,
né? Um pouquinho isso, ó, pra você ter uma ideia, em 99 que eu fui fazer a minha crisma. Em 2002 eu estava na sua paróquia. É verdade. Veja que maravilha. E ali eu estava recém-convertido, né? E ali, padre, que eu comecei a chorar o que eu tinha vivido antes, né? Por ter tido a consciência do que tinha acontecido comigo e com meus irmãos também. Hoje, trazendo para o dia de hoje, graças a Deus, padre, os meus 2 irmãos estão casados, né? São gêmeos. A minha mãe teve 3 filhos, eu sou o mais velho, tenho 35 anos, e os meus irmãos que vão completar agora 31 em julho. Os 2 casaram, formaram uma família. Olha só, depois que eu me converti, eu comecei a batalhar pela família. E meu primeiro testemunho foi dentro de um encontro de casais, né? Para os casais, para falar assim: casais, não importa a cruz, né? Como diz a música, se a cruz pesada for, Cristo Senhor estará contigo. Não vai ser uma crise financeira ou uma crise conjugal que vocês estão ali se machucando, se batendo no coração. Isso não pode ser a força maior de uma família. Pelo contrário, tem que ser o amor, a misericórdia, a graça de Deus que acompanha sempre, sempre a família. E esse é o meu testemunho, padre. Espero que com essas palavras assim, no momento de dor, que eu chorei, veio a consolação, e que possa vir muita consolação para todas as famílias. Muito bem, nós vamos pouco a pouco, Diogo, partilhando um pouco também a vida, teremos outras oportunidades, mas veja, o importante é claro que ninguém vai arrastado para a igreja, mas Deus também vai conduzindo a nossa história. Você teve aquele ponto de passar na igreja, de entrar, de lá encontrar pessoas adequadas para fazer esta acolhida. Ana, mais uma palavrinha, a gente vai encerrando. Rubens, depois tem as mensagens dos ouvintes. Um pouquinho a gente pode ir concluindo ou deixando, é uma obra aberta, as palavras do Papa, deixando um pouquinho aberto desta consolação, ou deixar-se consolar, né? Eu vejo pelo testemunho do Diogo, né, como foram essenciais as pessoas, né, que se dispuseram a convidá-lo para a igreja, a oferecer uma palavra, um ombro amigo. Eu vejo quanto Deus nos coloca no cotidiano oportunidades de nós tocarmos as feridas uns dos outros, da gente ser essa mão, né, de consolo, esse abraço, né, do próprio Senhor para a vida um do outro. Então, que nós possamos nos abrir, né, a estarmos abertos mesmo às inspirações de Deus, né, em cada situação que Ele nos colocar, que a gente se disponha a consolar o outro também, né, a ir ao encontro da ferida. E o Papa diz: chorar a dor do outro, isto é santidade. Então, que nós possamos ter essa sensibilidade também. Amém. Vamos ouvir, Rubens, as mensagens, o retorno dos nossos ouvintes, aqueles que retornaram até a ligação. Seu Célio já estava aí, já deu um retorno, né? A dupla satisfação, senhor Célio, muito obrigado. É sinal de que o senhor é nosso ouvinte assíduo, porque tão logo nós demos o grito aqui, o senhor respondeu por aí, e agora o senhor mandou o seu telefone, que realmente nós vamos encaminhar para Terezinha, que foi que fez o sorteio do vosso livro, para encaminhar a sua casa. E ele pede oração para a família Desidério. Vai ser então, Padre Aldo no fim vai dirigir uma bênção a todos, inclusive a sua família. Maria dos Santos Parque dos Chaves, gostando de ouvir falar da família, gostando de ouvir o programa. Hilda Vila Iara, parabéns, programa nota 10. Muito obrigado pela vossa audiência, e não só ouça o nosso programa, como também recomende às vizinhas, aos vizinhos próximos e distantes também. Padre Aldo. Muito bem, caros ouvintes, nós vamos continuar. É um compromisso dos casais que organizam, que ajeitam, né, este programa. O compromisso é que a gente continue falando aí desta exortação que é muito rica, muito oportuna para a vida familiar, para a construção dos valores na vida das famílias. A Rita da Vila dos Remédios pede oração pela paz, programa suave, gostoso, nota 10, ok. Ok, levarei todos e nós rezaremos. Nós vamos rezar agora a oração que o Papa Francisco organizou, e lá no Amores Letícia os ouvintes já estão
acostumados com esta oração e nós gostamos sempre aqui de rezar com os nossos colaboradores. Oração pelas famílias do Papa Francisco. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de oração e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Então nós queremos agradecer a Deus a disponibilidade e o carinho com que aceitaram Ana e o Diogo. Bem-vindos. Tem sempre uma escalinha que vocês, por favor, por misericórdia e por amor à igreja, à evangelização das famílias, priorizem este espaço e venham aqui com alegria colaborar conosco. Muito obrigada. Agradecemos também aos ouvintes que telefonaram, ligaram, estiveram em sintonia conosco. Estaremos em oração, levarei para o altar do Senhor às 19h30 na comunidade Cristo Ressuscitado todos os pedidos de orações. A bênção de Deus para você que rezou conosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus bondoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Continue na Rádio 9 de Julho, na programação, e até domingo, se Deus quiser, neste mesmo horário estaremos ao vivo. E Deus sempre quer. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação, Padre Aldo Lima e casais amigos. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa.